Olá, pessoal, estamos aqui para mais uma aula de geografia. Espero que vocês estejam bem. Nós vamos dar continuidade ao assunto que nós já vínhamos estudando no decorrer das nossas aulas, né? Nós ainda vamos falar sobre cidades, sobre problemas urbanos. Não vamos perder tempo, né? Vou mostrar aqui o slide a vocês para que a gente possa iniciar a nossa aula. Só um segundinho, pessoal. Pronto, vamos lá. Não vamos perder tempo. Deixa a nossa tela aqui aparecer. Pronto. Nós vamos hoje falar sobre as atividades que movem a economia brasileira. Esse assunto é bem interessante. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque é um assunto que está em alta. Né? Nós vamos ver que algumas atividades elas são bem importantes para a economia brasileira. Nós vamos descobrir quais são essas atividades. Bom, pessoal, olha só, de acordo com o Banco Mundial, isso lá no ano de 2017, o Brasil ele apresentou o oitavo maior PIB. PIB, na verdade, é Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas, né, que são produzidas em um determinado período, vamos dizer, em um ano. Denomina-se PIB todo o valor de bens e serviços, ou seja, toda a riqueza produzida pela indústria, pelo extrativismo e pela agropecuária, e pelos serviços como comércio, transporte, comunicação dentro do território de um país. Se o PIB for elevado, isso vai dizer que a economia cresceu, foi bem. Se o PIB caiu, certo, a economia ela não foi tão bem assim. Então, é bem importante estar de olho aí no PIB, né, tanto do Brasil como de outros países do mundo. E os economistas eles até apresentam uma prévia, né, do PIB aí durante o mês, né, alguns meses, trimestre, por exemplo, para ver se o Brasil vai crescendo ou vai diminuindo. Essa posição do PIB brasileiro se deve ao crescimento de atividades ligadas principalmente à agropecuária. Pessoal, só abrindo um parênteses aqui, lembrando para vocês que o mundo inteiro está vivendo um período aí de pandemia, de crise mundial, né? O Brasil também está inserido nesse contexto. Não tivemos bons resultados no PIB, mas tivemos um leve crescimento, isso muito puxado pela questão da agricultura e pecuária. Nós vamos ver isso aqui também, tá certo? O país que mais cresceu, e também justamente por causa que está vendendo vários insumos, né? Foi justamente a China, tá ok? Vamos lá. Então, ó, esse crescimento está muito ligado à questão da agropecuária, à exploração dos recursos minerais e também ao desenvolvimento industrial que foi registrado no país nos últimos anos. Lembrando que a indústria hoje ela já vem tendo uma retração, tá? Não está crescendo tanto. Nós vamos ver aqui um gráfico daqui a pouquinho, né, que vai mostrar esses valores. Mesmo ocupando a posição de destaque no cenário internacional, o PIB brasileiro ainda está distante de países mais ricos e industrializados, como os Estados Unidos e o Japão. No entanto, isso não impede que o Brasil apresente uma economia competitiva e geradora de riquezas, né? Nós sabemos que o Brasil, ó, então nós temos aqui os Estados Unidos, ó, depois Japão, Brasil, Argentina, Bangladesh e aqui nós temos o, deixa eu ver, aumentar aqui, pessoal, para a gente poder observar. Eu acho que é o Chile, não, Chad, né? Bom, vamos lá. Então, pessoal, nós vamos observar aqui que nos últimos anos, ó, certo, isso, nos últimos anos as exportações brasileiras têm se mostrado aí diversificadas e envolvendo aí minérios, né, produtos agropecuários e também produtos já transformados, como produtos metalúrgicos, açúcar, suco de laranja, óleo vegetal, alguns produtos industrializados como calçados, caminhões, ônibus e até mesmo aeronaves vêm ganhando espaço aí na pauta de exportações brasileiras. Lembrando que quando a gente fala em exportação, nós estamos falando de produtos que são vendidos para fora do país, tá bom? Então fica ligadinho nisso daí, que
que é importante a gente saber que são produtos que estão sendo vendidos para fora do país. Bom, aqui nós vamos ter, né, essa imagem, o navio na região portuária da Baía do Guarujá, Paraná, essa foto é de 2017. Bom, vamos dar continuidade aqui. Conforme visto nas páginas anteriores que nós vínhamos estudando, foi ao longo do século passado que a economia brasileira passou a mostrar sinais de transformação. Além das atividades agrárias, o Brasil começou a apresentar uma tendência de crescimento urbano, industrial, proporcionando e principalmente proporcionado pelo processo de industrialização e urbanização ocorridas no país. Nós estudamos sobre isso, que as pessoas saíram do campo e vieram para a cidade. Isso fez com que as cidades elas crescessem, se desenvolvessem e também, claro, os problemas urbanos que nós tratamos na aula anterior. Aqui nós vamos ver 7 produtos da economia que atualmente se destacam no Brasil, tá? Principalmente aí, gente, olha só, a soja, né? A soja, a agricultura. Atualmente o Brasil é o segundo produtor mundial de soja. Nossa produção corresponde a 28% do mercado global. É uma fatia muito grande e significativa, né? O cultivo de soja ocupa aproximadamente 43% da área total destinada ao cultivo de cereais e leguminosas, né, no Brasil. Outro setor também que a gente vai ter destaque, ainda falando aí, é a cana-de-açúcar, né? Também o setor da agricultura. O crescimento da produção de etanol, né, de cana, estimulou a expansão dessa lavoura pelo Brasil. Atualmente, né, cerca de 59% da produção nacional está concentrada no estado de São Paulo. Hoje nós temos os veículos, né, que eles são movidos tanto a gasolina como a etanol, e isso faz com que seja vantajoso plantar cana-de-açúcar justamente voltada aí para a produção de etanol. Ainda aí também nesse setor agropecuário, né, da agropecuária, nós vamos ter a pecuária. O Brasil tornou-se o maior exportador de carne bovina do mundo. Além disso, as exportações desse produto tiveram um crescimento de aproximadamente 75% desde o ano 2000. Então é bem importante isso daí. Aí outro setor também super importante é o setor de energia. A produção de petróleo cresceu 38% na última década. O petróleo apresentou um aumento de aproximadamente 8% na pauta também das exportações brasileiras. Aí, né, vamos ter a questão aí do petróleo, aí nós temos aí, ó, um setor que está bem ligadinho aí também, que é a questão dos automóveis, né, o setor da indústria. A produção nacional de automóveis aumentou cerca de 24% entre os anos de 2016 e 2017. Atualmente, o Brasil está entre os principais produtores mundiais de carro. Lembrando, pessoal, que esse livro ele foi editado antes do período de pandemia, né? Então, nós estamos tendo aí vários consequências, né, dessa pandemia que nós estamos vivenciando. Então, nós vamos ver que algumas fábricas, por exemplo, de automóveis, elas chegaram a fechar aqui no Brasil. Outro setor de destaque vai ser também aí na indústria, o setor têxtil de tecidos, né? O Brasil ocupa a 5ª posição entre os maiores fabricantes mundiais de produtos têxteis, né? O maior polo de tecidos sintéticos da América Latina localiza-se no estado de São Paulo. E vamos ter aí, por último, o setor da mineração, né? No ano de 2016, o valor da produção de minério de ferro representou mais de 63% da produção mineral nacional. Dessa produção, cerca de 69% do minério de ferro brasileiro é extraído dos estados de Minas Gerais, né, do quadrilátero ferrífero, e no estado do Pará, 1% no estado do Mato Grosso do Sul. O restante está distribuído pelo território brasileiro. Pessoal, antes de dar continuidade aqui, nós vamos ver que quando o Brasil ele vende mais para fora do que compra, nós vamos ter uma balança comercial com um superávit, né? Com crescimento. Então, ao início do século XXI, apesar do predomínio das exportações de produtos primários, né,
ou seja, matéria-prima bruta, o que confere baixo valor agregado aos produtos, tais como soja, cana-de-açúcar, carne e ferro. Mas nós vamos ter um crescimento, mesmo vendendo esses produtos aí primários, né? Então é interessante que o Brasil ele venda mais do que compre, apesar de que nós sabemos que esses produtos às vezes têm um preço mais menor do que os produtos quando tem um valor mais agregado, por exemplo, os produtos industriais. A agricultura brasileira. A agricultura brasileira tem sido, gente, modelo para o mundo inteiro, né? Nós somos conhecidos como o celeiro do mundo aí, é bem interessante, e várias tecnologias implantadas no campo, né? A agricultura, além de fornecer matéria-prima para a indústria, é responsável com a pecuária por cerca de 5% de toda a riqueza gerada no país. Nas últimas décadas, a atividade agrícola brasileira, sobretudo as monoculturas, né, que são grandes plantações de apenas um produto, são voltadas aí para exportação. Vem envolvendo cada vez mais investimentos tecnológicos, o que permite uma maior produtividade, também além de melhorar a qualidade dos produtos agropecuários que vão ser comercializados. No entanto, nós vamos ver, né, a agricultura brasileira não é composta apenas de uma agricultura moderna, nós vamos ter também a agricultura rudimentar. Muitas regiões do país, a agricultura tradicional convive com as modernas propriedades rurais, né? Existe essa convivência. Aí você vai ver justamente a colheita mecanizada do milho em propriedade rural em São Raimundo das Mangabeiras, no Maranhão. Bom, vamos lá. Aí aqui nós temos os principais gêneros agrícolas do Brasil. Temos a cana-de-açúcar, né? Laranja, café, soja, milho e feijão. E aí nós temos a posição do Brasil em nível mundial. Então, ó, primeiro produtor de cana-de-açúcar, de laranja, de café, segundo de soja, terceiro de milho e terceiro de feijão também. Então vejam a importância que a agricultura brasileira tem. A maioria dos produtos agropecuários obtidos em grandes propriedades através dessas modernas técnicas de produção destina-se à exportação e comercializada em países do mundo todo. O alimento que chega à nossa mesa, na maioria das vezes, é produzido em pequenas propriedades rurais que fazem o uso da agricultura familiar. Nós já tratamos desse assunto em aulas passadas. Vamos lá. Ó, e a pecuária, né? A criação de animais. A criação de animais também é uma atividade muito desenvolvida praticamente em todo o Brasil. Cerca de 196 milhões de hectares de terras são utilizados para a prática dessa atividade. O gado bovino, suíno e as aves estão entre as principais criações do Brasil. Existem também criações que são peculiares em algumas porções do país, como a de búfalo, né, no estado do Amapá, na ilha do Marajó, e no estado do Pará de caprinos, na região, no estado do Pará, e de caprinos, cabras, né, na região nordeste. A gente sabe que aqui a região do Cariri, né, se planta não, gente, se cria, na verdade, muito bode. Assim como a agricultura, a atividade pecuária brasileira evoluiu nas últimas décadas. Praticamente até a década de 1990, grande parte das criações no Brasil era praticada de maneira extensiva, ou seja, o gado vacinado contra as principais doenças ficava solto aí na pastagem sem maiores cuidados, tá? Esse gado era criado solto. Atualmente, gente, muitas propriedades rurais vêm buscando melhorar essa produtividade, que é praticada aí na pecuária intensiva, ou seja, com base na inserção de técnicas como criação em confinamento, redução do tempo de engorda, avanços genéticos, né, por meio aí da inseminação artificial, que na verdade é uma técnica, né, é utilizada na atividade pecuária por meio da qual se induz artificialmente a reprodução do animal e não espera, né, o período normal aí. Então, medidas sanitárias de controle de doenças também. Esses fatores, eles são super importantes, porque eles vêm contribuindo aí
para elevar o Brasil à condição de país que possui o maior rebanho bovino comercial do mundo. Então veja que o Brasil ele se destaca, né, nessa área muito fortemente, tanto na agricultura como também na pecuária. Então, ó, nós vamos ver aqui as principais criações no Brasil. Vamos ter os bovinos em primeiro lugar, nós somos líder na posição, né? Suínos estamos em terceiro lugar, aves quarto, equinos, né? Quarto, ovinos na posição 18, desculpa, caprinos na posição 21, né? 21ª. Ó, e aí nós vamos ver essa importância que nós vamos ter tanto na agricultura como na pecuária brasileira. Aí, professor, o Brasil ele só é importante economicamente. Nós estamos falando sobre as atividades econômicas do Brasil. Nós só vamos ter importância aí mais na agricultura? Não. A indústria brasileira também ela é super importante. Ó, a produção industrial brasileira ela corresponde a cerca de 18% de toda a riqueza também que é gerada no país. Segundo o IBGE, que é Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2015, o Parque Industrial Brasileiro ele contava com aproximadamente 321 mil indústrias. É muita gente que vai ser empregada aí na indústria, né? Atualmente, o Parque Industrial Brasileiro se destaca nos ramos de metalúrgico, siderúrgico, petroquímico, de papel e celulose, bebidas, alimento, confecção e calçados. No entanto, a atividade industrial de alta tecnologia vem ganhando cada vez mais espaço na fabricação, por exemplo, de computadores, aviões e até mesmo satélites artificiais. E aqui nós vamos ter também um mapa que vai mostrar a distribuição da atividade industrial no território brasileiro. Galera, olha, observem aqui, nós vamos ter, eu vou falar isso para vocês, né? A região sudeste é uma das regiões mais industrializadas. Depois nós vamos ter a região sul. O nordeste também vem se destacando aqui. O nordeste, que é uma das regiões que foram aí primeiro povoadas. Veja que o interior do Brasil ele é pouco, existe poucas indústrias, né? Então, por exemplo, aqui em Manaus, nós vamos ter aqui a Zona Franca de Manaus, que é um local onde as indústrias vão se instalar e elas vão ter alguns benefícios, né? Vão, por exemplo, ter isenção de impostos. Então, elas acabam sendo atraídas para lá. Aqui também, ó, na região centro-oeste, por causa de Brasília, né? Mas ela se concentra justamente aqui sudeste, sul e na região nordeste. E nós vamos ter alguns tipos de indústria. Nós vamos ter os bens de produção, que na verdade são extração mineral, madeira, né? Os minérios, a mecânica, a química. Vamos ter os bens de consumo duráveis, né? Material elétrico, de comunicação, material de transporte, né? Um imóvel que você compre. Os bens de consumo não duráveis, né? As roupas, né? Vestuário e calçado, produtos alimentícios e bebidas, tá bom? Então, aqui nós vamos ver os principais tipos de indústrias que estão espalhadas aí pelo território brasileiro. Bom, e a atividade extrativista no Brasil? O extrativismo ele vai se dividir no extrativismo animal, vegetal e mineral. E nós vamos falar um pouquinho sobre eles também aqui, para que vocês possam ter ideia de o que é o extrativismo, né, e de que forma ele se apresenta aí. Vamos lá, vamos dar continuidade aqui. O extrativismo é denominação dada à atividade econômica baseada na exploração do recurso mineral, vegetal ou animal, que está ligada diretamente à natureza, é muito praticada no Brasil, principalmente ali na região norte do Brasil. Geralmente desenvolvida no espaço rural, essa atividade é praticada no país de duas maneiras distintas. O extrativismo mais difundido e antigo desenvolvido no Brasil ocorre por meio de instrumentos simples e técnicas rudimentares. Essa modalidade de atividade
extra, extrativa, né, em geral não costuma fazer muitos rendimentos, sendo muitas vezes praticada apenas para a subsistência ali. Entre as formas de extrativismo mais tradicional, nós vamos ter a extração de resina, né, de plantas e árvores, como o látex, a colheita aí de frutas, a pesca, a caça artesanal, que são pouco agressivas ao meio ambiente, desde que praticadas de maneira responsável, né, nas épocas corretas e respeitando aí a reprodução natural das espécies. Mas aí nós vamos ter também o extrativismo desenvolvido com base em técnicas e equipamentos sofisticados. Geralmente ocorre em áreas, né, de grande exploração extrativa. No caso de minerais, né, essa atividade ocorre onde se extrai minérios das profundezas da terra ou do núcleo rochoso ali de morros. A mineração é muito praticada também no Brasil, sobretudo nos estados de Minas Gerais, Pará e Mato Grosso, né, onde os morros são dinamitados, transformados em íngremes, né, e paredões, conhecidos como as pedreiras. Bom, mas eu queria aqui mostrar também essa exploração aqui de petróleo, né? Nós vamos ver petróleo não se explora apenas nas plataformas no mar, né? Mas aqui nós vamos ter também uma plataforma terrestre. Essa fotografia registra aí a extração de petróleo no município de Carnaúba dos Dantas, justamente aí no nosso estado, Rio Grande do Norte. Essa foto foi em 2018. É só ir ali a região, por exemplo, de Mossoró, né? Você vai ver também várias plataformas dessas de exploração de petróleo. É bem interessante também, tá ok? Bom, e aqui vem um texto complementar que eu achei bem interessante a gente falar sobre ele, discutir sobre ele, né? Que vem falando sobre a mulher na economia brasileira. Olha, com o passar dos anos, a mulher brasileira ela obteve inúmeras conquistas em relação à saúde, à educação e à participação no mercado de trabalho e também na política. Ainda tem uma parcela muito pouca de mulheres na política, mas isso vem aumentando e é muito bom. Sua contribuição para a economia do país tornou-se cada vez mais significativa, porém, ainda há muito pouco, ainda há muito que conseguir. Se compararmos quesitos como ganhos salariais, cargos políticos e empresariais, podemos perceber a discrepância, a diferença entre homens e mulheres. E aqui nós vamos ter algumas informações, né? Em 2010, né, contribuíram com cerca de 41% da renda familiar as mulheres, olha só, né, quase aí metade. As mulheres representam 60% do total da população brasileira, que concluiu o ensino superior em 2015, mais anos de estudos, isso é muito significativo. Em 2018, 45% das pessoas que trabalhavam em nosso país eram as mulheres. 84% da mão de obra feminina estava nos setores de serviço, comércio, no ano de 2016. As mulheres correspondiam a aproximadamente 52% da população brasileira no ano de 2015. Né? Então veja que a mulher vem ganhando espaço e destaque justamente aí na economia brasileira, e nós vamos ver que vários empreendimentos, né, principalmente aí o microempreendedor, muitas vezes são as mulheres que têm a iniciativa. Então é bem legal essa inserção da mulher no mercado de trabalho de forma ativa, participativa, né, que traz aí justamente ganhos para toda a sociedade. Vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Aí aqui, gente, as mulheres ganham cerca de 33% a menos que os homens, mesmo que ela, certo, desempenhe a mesma atividade que ele. As mulheres, elas vivem em média 7 anos a mais que os homens. E vocês estão em vantagens, hein? Os homens ocupam 61% de cargos de chefia empresariais, enquanto as mulheres ocupam apenas 39%. Então, nós vamos ver aí que há uma diferença, uma discrepância, né? Quantidade de prefeitas eleitas por período de gestão, né, de 1973 a 2020. Então veja aí
que de 2013 a 2016 foi o ano que a gente teve um número maior de mulheres eleitas na política, né? Então nós vamos ver que as mulheres elas têm ganhado aí incentivos, né, para entrar justamente e contribuir para a sociedade em todos os setores. Isso é muito importante. Aqui vem um momento cartografia. Esse texto vem falando o seguinte, eu vou deixar esse texto para vocês lerem, tá? Vamos dar continuidade aqui. Bom, galera, olha só, se nós temos uma agricultura, uma pecuária bem desenvolvida, nós precisamos o quê? Em uma indústria também nós precisamos de vias de transportes, né? E os caminhos da economia no Brasil. As vias de transporte são importantíssimas para a economia e a população de um país. No caso do Brasil, em razão de suas grandes dimensões territoriais, uma rede de transporte ampla e de qualidade é fundamental para que as mercadorias elas que foram produzidas, né, cheguem ao mercado consumidor, né, que as pessoas tenham acesso, né, em diferentes regiões do país. Atualmente, as principais vias de transporte brasileiros são constituídas por rodovias, ferrovias e hidrovias. Aí nós vamos ter aí uma tabela que mostra justamente isso daí, ó, rodovias e rodovias, temos 214 mil, né, quilômetros, ferrovias e hidrovias temos aí 42 mil. Bom, o Brasil, na verdade, ele optou justamente pelas rodovias. Por quê? No governo de Juscelino Kubitschek, que nós vamos estudar também, ele tinha um lema de desenvolver o Brasil, né, em 50 anos em 5. E ele trouxe várias indústrias aqui para o Brasil. E uma dessas indústrias era as indústrias de veículos, né? Então, a partir do momento que você começa a produzir veículos, você precisa vender esses veículos e precisa ter rodovias. Então, a boa parte do transporte, né, de pessoas e mercadorias no Brasil é feito através aí das ferrovias. Quando teve a greve dos caminhoneiros, com certeza vocês ouviram várias notícias, né, até de desabastecimentos de alguns produtos nas cidades, justamente porque eles estavam parados e não tinham como esses produtos chegarem até o mercado consumidor. Embora o território nacional apresente uma ampla rede viária, né, a utilização de cada uma dessas vias para o transporte de cargas e pessoas ocorre de maneira muito desigual. Tá vendo? Então nós vamos ter aqui, ó, rodovia maior número, ferrovia, que também é um transporte barato, ó, também é em segundo, né? Depois vamos ter as hidrovias, os rios, depois nós vamos ter o duto viário, né? São os dutos, e aqui 0,4 aeroviário, também é muito caro ainda, né? Como você pode notar, com base nesse gráfico aí, as rodovias são responsáveis pela maior parte da circulação de cargas e pessoas no país. O predomínio de rodovias perante outras vias de transporte teve início a partir da década de 1950, com o interesse do governo federal em promover aí maior integração do território nacional, aquilo que eu vim falando para vocês agora há pouco. Embora essa integração do território tenha sido iniciada por meio de ferrovias no início do século XIX, ela só ocorreu efetivamente quando o governo brasileiro passou a incentivar a construção e a expansão de vias rodoviárias, principalmente em direção ao interior do país. Aqui nós vamos ter a inauguração da rodovia Fernão Dias, né, que liga São Paulo a Belo Horizonte em 1959. Tá? Então era um evento, na verdade. Entre os fatores que ampliaram a construção de estradas, é possível citar a pressão sobre o governo federal pelas montadoras de automóveis, né, que estavam instaladas no país para ampliar as rodovias e assim estimular a crescente indústria automobilística, eu comentei agora há pouco. A opção por priorizar o uso das rodovias ocasionou o aumento, né, do custo de transporte de pessoas e mercadorias, que nós vamos estudar nas próximas páginas aí. Então você vê aqui a rodovia, né, da Marginal Tietê, no município de São Paulo, uma rodovia muito importante, está sempre congestionada com vários veículos, né, principalmente em grandes cidades, nós vamos ver que isso aí é um problema recorrente.
certo? Vamos. Aqui, ó, o mapa abaixo mostra a distribuição atual da rede rodoviária brasileira. Olha só, gente. Principais rodovias pavimentadas. Veja que ela pega toda a região sudeste, a região sul e a região nordeste, tá? Vem aqui parte do centro-oeste também. Mas se você olhar aqui, né, mais para o norte do país, nós vamos ter poucas rodovias, né? Ainda temos rodovias aí que ainda não são pavimentadas. E aqui na região norte é até compreensível algumas áreas, porque eles utilizam muito as hidrovias, né? A boa parte do transporte é feito justamente pelos rios, né? Então, veja que principalmente a região sudeste e sul e nordeste, aqui nós vamos ter bastantes rodovias. Bom, mas as rodovias no Brasil, estão todas em bom estado de conservação? Não. No Brasil, a grande parte das rodovias se encontra em más condições de conservação. Olha só, o país possui cerca de 1,7 milhões de quilômetros de estradas, sendo que apenas 12,5 são pavimentadas, então o restante não é. Os principais problemas apresentados pelas rodovias são a má qualidade do asfalto, a sinalização ineficiente e a ausência de acostamentos em grande parte das estradas. Gente, isso se a gente olhar nas rodovias federais, as estaduais a gente não vai nem falar, né? Então, quem aí é do Rio Grande do Norte, sabe que, por exemplo, aquela rodovia que liga ali Santa Cruz, as cidadezinhas ali até Jaçanã, por exemplo, estava em péssimo estado, né, de conservação. Não só esse exemplo, mas outros e outros, tá? Então, Santa Cruz da Tangará também estava muito ruim, depois que eles deram uma melhorada. Em nosso país, cerca de 61% das cargas são transportadas por meios de rodovias. Entretanto, em razão das más condições de tráfego e, consequentemente, desgaste dos veículos, o que é que faz? O valor dos fretes tende a subir, sendo a maioria das vezes repassadas para quem? Para nós que somos os consumidores, né? Além de gerar problemas mecânicos aos veículos, as rodovias em condições precárias, elas contribuem para o aumento também no número de acidentes, e isso é muito grave. Entre as estradas que atualmente apresentam boas condições de tráfego, estão aquelas que são gerenciadas por empresas privadas, que, na minha opinião, eu acho um absurdo. Então, por exemplo, se você vai do Rio a São Paulo, você passa por vários pedágios. São empresas, na verdade, que cuidam dessas estradas e elas cobram por isso. Mas nós já pagamos vários impostos, né, para que sejam revertidos em melhorias para nós. Mas o que é que o governo faz? Ele ainda dá concessão a essas empresas privadas e elas ainda cobram para você trafegar. Olha que coisa mais absurda, isso só no Brasil mesmo. E por meio da cobrança de pedágios, investe aí na manutenção. Aí nós vamos ter, certo, uma foto justamente de um pedágio aí no Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, na linha amarela. Galera, é barato? Não, viu? O pedágio é caro, certo? 20 e poucos reais. Então imagina cada carro desse aí pagando esse valor, quanto essas empresas não arrecadam. Aqui nós vamos falar sobre ferrovias e hidrovias brasileiras. Só que isso é assunto da nossa próxima aula. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Nós vamos parando por aqui, certo? Para que a aula não fique tão extensa e cansativa para vocês. Então, nós finalizamos a nossa aula por aqui. Eu agradeço a todos vocês pela atenção e até a nossa próxima aula. Tchauzinho, galera!